eu não conheço evidência arqueológica de Sócrates, eu não conheço evidência arqueológica de 99,9999%, não é, da população mundial, e nem por isso não quer dizer que essas pessoas não tenham existido. Scania perguntou assim, ó, professor, cadê Jesus fora dos textos religiosos? Acho que é tipo, tá cobrando evidências históricas externas, né, à própria Bíblia. O professor Zé Neto falou, existem evidências arqueológicas da existência de Jesus? E, por fim, o Infinity Underground perguntou assim, se Jesus dos evangelhos é considerado mitológico historicamente, por que a base para tentar provar a existência de um possível Jesus histórico usa-se os próprios evangelhos, né? Então, assim, se a gente está questionando a historicidade dos evangelhos em vários pontos ali, tem várias mitologias ou tem lendas, coisas que foram criando para endeusar Jesus, vamos dizer assim, como que a gente pode extrair ali ou separar o joio do trigo? Falar, olha, isso aqui dá para confiar que é histórico, isso aqui não. Então, são 3 perguntas bem cabeludas. Eu vou deixar você começar a responder, vou dar um pulinho aqui no banheiro, que estou com um probleminha médico, mas em 1 minuto estou de volta. Mas pode começar a resposta já, André. Super tranquilo. Bom, de imediato, tudo para nós, historiadores, tudo, absolutamente tudo, é documento, né? Então, não existe um documento mais puro, menos impuro, oficial, não oficial. Tudo, absolutamente tudo, é documento. Então, do ponto de vista metodológico, não importa se existe um documento fora do chamado documentação cristã. Ah, não, cadê o documento não cristão falando sobre a existência de Jesus? Até temos, não é? Mas mesmo que nós não tivéssemos, bom, não é? Isso, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da ciência histórica, invalidaria falar sobre Jesus? Obviamente que não, né? Então, um documento absolutamente decisivo, um documento extremamente importante para nós, que fala sobre, não é, a existência de Jesus de maneira direta e indireta, por exemplo, não é, um documento comumente datado do ano 52, 53, Gálatas, né? Então, Paulo, de forma despretensiosa, resolve fazer um exercício mnemônico. Isso é, né, na primeira metade dos anos 50, ele resolve voltar ao tempo e dizer o que se passou com ele naquele processo inicial em que ele toma contato com o movimento de Jesus sem Jesus, se aproxima desse movimento e acaba aderindo a esse campo judaico aí. Então, em Gálatas, capítulo 1, né, versículos, deixa eu até pegar aqui, 18 e 19, ele diz o seguinte, olha, isso ele está contando, está em meados dos anos 30, dos anos 30 do século I. Ele está dizendo, passado 3 anos que eu me aproximei desse movimento, que eu tive contato com esse movimento, eu fui até Jerusalém. Isso ele está escrevendo uma carta nos anos 50, se lembrando de acontecimentos de 20 anos atrás. E fui até Jerusalém. Tudo indica a primeira vez que ele foi a Jerusalém. E lá eu estive por 15 dias com Pedro e também estive com Tiago, o irmão de Jesus. Olha, o cara não está pensando em século XXI quando escreveu isso. Ele está fazendo um exercício mnemônico, dizendo, estive com Pedro e estive com Tiago, o irmão de Jesus. É de se perguntar, e é uma pergunta simples, óbvia, não é? Essa informação paulina foi maquiavelicamente construída? Obviamente que não. Essa informação paulina é uma interpolação para dizer que existia no tempo de Paulo testemunhas oculares que conviveram com Jesus? Obviamente que não. Então, o fato de Paulo dizer
que, em meados dos anos 30, foi a Jerusalém e conversou durante 15 dias com Pedro, e é inegável que Pedro foi um dos discípulos de Jesus, conheceu ao vivo e a cores Jesus, não é? Para mim, é um dado irrefutável de que Jesus existiu. Não bastasse isso, ele ainda diz, não é? E ainda estive com Tiago, o irmão do Senhor. Esse Senhor não pode ser outro, esse Kyrios não pode ser outro, senão o próprio Jesus. Então, a passagem de Gálatas é algo absolutamente fantástico. Pô, mas, André, não vale você citar Gálatas, porque Gálatas é um documento cristão. Não, não. Para o historiador, pode até ser cristão ou não ser cristão, como é o caso de Joséfo, não é? Joséfo, de forma categórica, cita Jesus. Mas tem interpolações no testemunho lá de Joséfo, etc. e tal. Mas isso se limpa, não é? Há uma extensa documentação, há um extenso conjunto historiográfico, não deixando a menor dúvida se tratar, não é, de testemunho de Flávio Joséfo. Ponto. Agora, é claro, não é? Os teóricos da conspiração vão dizer, não, esse testemunho não vale. Não é? Nós temos, no início do século II, não é? Joséfo está fora da Bíblia, não é? Ainda no início do século II, nós temos um conjunto de autores latinos escrevendo sobre cristãos, claro, mas estão distantes, mas esses indivíduos, de forma alguma, estão seguindo, não é, um mito, não é? Um indivíduo que é exclusivamente mito, sem qualquer referência, qualquer dado histórico. Então, de alguma maneira, são poucos os documentos fora do material cristão, indiscutivelmente, não é? Mas o testemunho de Flávio Joséfo tem sido basicamente inquestionável. É isso. Então, isso é um ponto. Das evidências arqueológicas de Jesus, eu diria, olha, eu não conheço nenhuma evidência arqueológica que prove que Jesus existiu, eu não conheço evidência arqueológica de Péricles, eu não conheço evidência arqueológica de Sócrates, eu não conheço evidência arqueológica de 99,9999%, não é, da população mundial, e nem por isso não quer dizer que essas pessoas não tenham existido. Quer dizer, a arqueologia aí não é prova, não é? E, ao contrário, não é? Ela não existe para provar se um indivíduo existiu. E um terceiro ponto, se o Jesus dos evangelhos traz características mitológicas, não é? Como usar os evangelhos para demonstrar que Jesus histórico existiu? O processo é super tranquilo do ponto de vista do método, não é? De fato, o Jesus mitológico, o Jesus que é Cristo, o Jesus que é Filho de Deus, o Jesus que é Deus, pulula nesses evangelhos, não é? Sem sombra de dúvida. No entanto, nós temos critérios metodológicos para separar o chamado joio do trigo. Por exemplo, sabemos que Mateus e Lucas utilizaram um documento dos anos 50, o Evangelho Q, né? E nós podemos reconstruir com muita segurança Jesus dizendo, e isso é uma inversão de tudo, né? Felizes sois vós, pitocói, miseráveis, os que nada têm, porque o reino dos céus é vosso. Né? Isso não vem de Mateus, isso não vem de Lucas, isso vem de um documento, né, hoje plenamente estabelecido, que é o chamado Evangelho Q, né, que não deixa dúvida. Parábolas que falam, que retratam a vida do mundo rural, no Evangelho, ou em evangelhos marcadamente citadinos. Caramba, isso é tão raro, essas são informações tão raras, que a probabilidade dessas histórias, né, falando sobre o mundo rural, não podem vir de outra fonte, de outra natureza, senão
não é, grandemente provável vir de Jesus. Então, métodos tem muita coisa para se mostrar e demonstrar, metodologicamente falando. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!